Eliseu vai fazendo essa aula. Se alguém quiser uma parte, quiser ter uma participação, peço a licença do professor do costume, levanta a mão. E o irmão Nenê, né? Nenê, para nós é Nenê, não Alcindo Cabral, né? É o nosso Nenê. Ele tem um microfone e ele leva para os irmãos para que os irmãos falem no microfone. Então, por favor, pastor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz e alegre por mais esta oportunidade de estarmos reunidos na noite desse dia, de sábado, para juntos nós estarmos aqui meditando nesse assunto tão importante, né, que será ministrado amanhã. E é um assunto que é tão atual e corriqueiro na vida do ser humano, seja qual for a circunstância do tempo. Este assunto é possível que cada um de nós conhecemos alguém ou vivemos um momento de abandono, um momento de desprezo, um momento de angústia na nossa vida. Eu sou grato a Deus, aqui agradecendo ao pastor Caramuru, também ao pastor Serafim, né, e também ao pastor Alexandre, que estão ausentes, por nos dar essa oportunidade de podermos aqui estarmos compartilhando da palavra de Deus. Já foi lido então a leitura em classe, o texto áureo, e nós vamos pedir para o irmão colocar aqui os slides, para nós estarmos seguindo aqui o cronograma, né? Para não estarmos fugindo do que, conforme os irmãos já estão acostumados. E eu quero dizer aos irmãos que eu vou passar quase que rapidamente pelos slides aqui, porque eu quero me ater um bom tempo na leitura, que é a leitura em classe, que é então o assunto da lição que vai estar focado na lição e não tem como os professores esquecerem. Então, pelo slide é bom para nós termos aqui uma noção, mas nem todos vão ter acesso a esse documento, né, a esse recurso amanhã. Mas a lição você vai ter em suas mãos. Então, quando você olhar para a lição, você vai fazer as anotações da sua lição, tá, para não ter problema de você esquecer. Então eu sempre aconselho aos professores, quem ensina, além de você anotar em alguma folha à parte, alguma nota na agenda, outros no computador, mas a melhor anotação é aquela que você anota na própria revista, e quando você folha ela, você lembra daquilo que você leu, daquilo que você pesquisou, e você bateu o olho ali. Ninguém entende as suas anotações, mas quando você olha, você entende. Então, às vezes a gente prega, o irmão fala assim: irmão, dá para mim esse esboço. Ninguém entende, a gente que entende, né? Então não adianta eu querer. Eu admiro o pastor Serafim pregando, ensinando, mas eu falo: irmão Serafim, dá para mim esse esboço. Eu não vou entender nada, mas ele vai entender. Então é assim que funciona. As anotações que a gente faz é importante, né? Para você não esquecer. Então cada um trabalha da sua forma. As dores do abandono. Então, conforme escreveu aqui o nosso mestre professor Caramuru, que concluindo esse quinto e penúltimo bloco desse trimestre, que se trata dos dramas do relacionamento, nós vamos estudar hoje então o abandono. O servo de Deus, ele sabe, se for abandonado por todos os homens, ele jamais será abandonado pelo Senhor. Isso é fato, isso é algo que cada crente tem na sua mente, no seu coração. Então não importa, todo crente ele sofre desprezo, todo crente ou todo ser humano, às vezes para sofrer um desprezo, um abandono, não precisa nem ser crente. Porque às vezes as pessoas, porque são crentes, eles pensam: será que está acontecendo isso porque eu sou crente? Às vezes a circunstância, qualquer pessoa passaria por aquele momento difícil.
Então, às vezes não é só porque você é crente, é porque você, em primeiro lugar, é ser humano e vivemos no meio de seres humanos. Nós, não é porque somos crentes que nós vivemos numa ilha, isolado de tudo e de todos. Embora sendo crente, nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às provações e angústias do mundo, porque estamos cercados de pessoas, e as pessoas que nos cercam são pessoas bem intencionadas e pessoas más intencionadas, com más intenções. Então, sendo assim, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, qualquer pessoa esteja sujeito na vida, seja ele crente ou não. Então, às vezes, por falta de um conhecimento maior na palavra de Deus, as pessoas têm espiritualizado todas as coisas, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas, muitos irmãozinhos, têm demonificado todas as coisas. Qualquer coisa que acontece com eles é Satanás, é demônio, é o diabo, é o adversário. Mas às vezes são coisas, circunstâncias da vida, né? Então, uma vez, só para abrir aqui, eu estava pastoreando uma igreja aqui no extremo da Zona Leste, e aí uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, me unja com óleo, porque Satanás, o diabo, o inferno todo tem se levantado contra mim de uma maneira terrível. Eu falei: irmã, Satanás tem se levantado contra todo mundo, mas por que ele tem escolhido exatamente a senhora? Qual o problema? Ela disse: olha, o senhor não sabe o que o diabo me aprontou essa semana. Eu falei: o que foi? Ela falou: olha, cortaram a minha luz. Eu falei: irmã, isso aí não foi nem o diabo. Eu falei: mas como que não? Eu falei: mas como que é, irmã? A senhora viu um demônio lá cortando? Ela falou: não, é que eu não paguei faz 3 meses. E aí cortou. Eu falei: irmã, então não precisa nem ser crente para cortar. Ele corta do satanista, do umbandista, do crente, do pentecostal, do tradicional, de qualquer um. Se não pagar, somos sabedores que temos a luz elétrica ou a água cortada. Então, isso não é demônio. Isso não é circunstância das obras satânicas, é coisa da vida. Se a gente não pagar, corta. É aquela pessoa, se ele está andando na rua, ele tropeçar, ele fala: para trás de mim, Satanás, né? Ele vai espiritualizando as coisas, que é coisa da circunstância. Qualquer um está sujeito a tropeçar, qualquer um está sujeito a sofrer um acidente, qualquer um está sujeito a ter qualquer problema na vida. Às vezes não é demônio, é circunstância da vida. Qualquer um está sujeito a ser assaltado, porque estamos cercados de pessoas boas e pessoas más. Então, às vezes não é nem demônio, mas as pessoas procuram espiritualizar. Então, a questão do abandono, que é o assunto de hoje, às vezes não é nem ação demoníaca, é a ação da própria humanidade, ou seja, da própria natureza má do ser humano, que habita no homem, que é capaz de abandonar, é capaz de uma mãe dar a luz a uma criança e colocar na cesta do lixo. Então, isso são circunstâncias da maldade. Por isso que o pecado tem se multiplicado, e tem se multiplicado ao infinito. Não tem como calcular a dimensão do pecado na era em que nós vivemos. Então, esses problemas que acontecem muitas vezes são circunstâncias do pecado, que começou aonde? Lá atrás, que nós vamos ver daqui a pouquinho através da Bíblia. Então, o homem ele foi feito para viver em sociedade. Gênesis 2:18, no início. Assim, quando o homem se sente só, a experimentar uma sensação, ele passa a experimentar uma sensação que é má. Ou seja, por que a sensação de estar só é má? Porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Se Deus disse que não é bom, é porque estar só é algo que em si só, como disse o professor Caramuru, que em si só é algo que se torna mal. Só no fato da pessoa estar só é algo mal em si próprio. Então o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Como que Deus sabe que não é bom que o homem esteja só? Porque se Deus nunca esteve só, como que Deus tem essa sensação que nós podemos dizer: Deus, eu estou só? Isso é ruim. Mas se Deus não fica só, como que Deus sabe que nós estamos com fome? Às vezes a gente olha: Deus, estou com fome, preciso comer. Se Deus não come, como que Deus sente essa sensação?
Como que a gente olha e diz: Deus, a minha cabeça está doendo, se Deus não sente dores? Deus, eu estou com sono, se o nosso Deus não dorme, nem tosquineja. Como que Deus tem essa sensação? Sabe aonde? Através do Filho, através de Jesus. Você pode dizer: mas então, professor, é só há 2000 anos, de 2000 anos para cá que Deus passou a ter essa sensação? Não, porque Jesus não morreu há 2000 anos no coração de Deus, porque no coração de Deus, diz 1 Pedro, que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, para a humanidade, para nós, para resgatar o homem, Jesus se entrega há 2000 anos atrás, mas já no coração, na presciência de Deus, Jesus já estava morto. Então, é por isso que Deus conhece aquilo que nós sentimos através do Filho, porque o Filho, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele teve sono, ele se cansou, ele teve dores. Então, quando alguém diz: Deus, eu estou com dor, o Filho diz: Pai, isso é terrível, porque eu senti. Deus, eu estou com sono, Jesus diz: Pai, é terrível estar com sono, porque eu senti sono. Deus, estou com fome, Jesus sentiu fome. Então, Deus sente isso através do Filho. Como que Deus sabe que não é bom para o homem estar só? Porque ele já estava na sua presciência, sentindo a solidão que Cristo sentiu na cruz do Calvário. Todos viraram as costas, só alguns estavam ali ao pé da cruz, mas os seus discípulos, perna para que te quero, cada um para o seu canto. Falou: acabou, está tudo terminado. E Cristo estava ali, e até pelo olhar do salmista, um salmo profético, o Salmo 22, Jesus repete as mesmas palavras, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, como que Deus sente que não é bom que o homem esteja só? Através do sofrimento e a solidão de Cristo na cruz do Calvário. Então, se nós olharmos na Bíblia, por exemplo, é fácil nós dizer: Deus, nós servimos um Deus que entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz. Mas nós não temos uma sensação do que é um Deus entregando um filho. Nós não conseguimos sentir essa dor, a não ser pelos olhos da fé e pela espiritualidade, mas pelos olhos carnais e pela razão, a gente não consegue sentir dor de um Deus entregando o seu filho. Mas sabe aonde Deus faz o homem sentir essa dor que ele estava sentindo? No sacrifício de Isaac. Quando ele diz a Abraão: toma Isaac, o teu único filho, e sobe o monte. Lá, aquilo ali que você olha no Gênesis capítulo 24, é um esboço do sacrifício da cruz do Calvário. Era Deus fazendo o homem sentir na pele o que ele já estava sentindo desde a eternidade. Então veja que a Bíblia, ela é maravilhosa. Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só, porque o homem foi feito para viver em sociedade, porque ninguém consegue viver sozinho, irmão. Por mais que alguém diga: olha, eu estou cansado de cidade grande, eu não vejo a hora de me aposentar, eu quero ir lá para o sítio, para a beira do rio, para a beira do riacho, eu quero passar o resto dos meus dias lá. Irmão, se você for e não manter contato com pessoas, você entra em depressão lá na beira do riacho. Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para viver só. Você tem que ter alguém para você se comunicar. Por mais que a pessoa diz: se eu fosse milionário, eu compraria uma rede e iria lá para o meio do Amazonas, ficaria só ouvindo cantos de pássaros e me embalando na rede o dia todo. Irmão, você pode fazer isso, é um dia de rede, 2 dias, no 3º dia você fica maluco. Porque o homem tem essa necessidade de se comunicar. O homem, falando do ser masculino, ele tem necessidade de se comunicar. A mulher, ser feminino, ela sente essa necessidade ainda mais do que o homem. Segundo alguns estudiosos, diz que o homem, por dia, ele fala em média de 8.000 palavras por dia, e a mulher fala 11.000 palavras por dia. Então é a comunicação. É por isso, irmã que está me ouvindo aqui, ou pela internet, quando o teu marido chega em casa à noite, e aí você fala para ele, ele só sacode a cabeça assim: não, amanhã a gente fala, amanhã a gente vê isso. Por quê? As 8.000 palavras dele já se esgotou, e você tem mais 3.000 palavras para falar para ele, e ele precisa ouvir. Tem que ter paciência. Porque o que é isso, irmão? É engraçado, mas é a necessidade de viver em sociedade, de se comunicar.
porque nenhum homem consegue viver só. Então o abandono, o ato, o efeito de deixar, de largar, de sair, sem a intenção de voltar, é a partida, é o afastamento, é a falta de amparo, ou de assistência, ou o desarrimo. Ou seja, isso, o abandono é deixar, é ignorar. Irmão, não sei se você já teve a sensação de ser ignorado por alguém, de você talvez querer chegar perto daquela pessoa, a pessoa te ignora. Você até trata bem aquela pessoa e a pessoa te ignora. É uma sensação ruim, é difícil. Isso, às vezes, com pessoas estranhas. Agora imagine você sendo abandonado e ignorado pelas pessoas de dentro da sua própria casa. Isso é difícil demais. É muito complicado. O Antigo Testamento, a palavra abandonar, ela tem vários sentidos. Azar, que é deixar só, desamparar, que está lá em Jeremias 12, 7, que o Senhor está falando: olha, eu vou te deixar como alguém que está desamparado dentro da sua própria casa. Natash, que é deixar, abandonar, em Jeremias 51, 5. Armã, que quer dizer deixar como uma viúva, desamparar como uma viúva, ou seja, uma viúva. Nesse sentido de deixar como uma viúva, armã quer dizer ficar viúva de repente, de um solapamento, de algo repentino. A pessoa fica sem destino, a pessoa fica sem rumo, sem saber que decisão tomar naquele momento, porque ela foi pega de surpresa. E esse termo, almã, quer dizer deixar, abandonar como uma viúva, ou seja, que é feito viúva de um espaço de tempo para o outro, sem ela esperar. E isso é difícil. Quando alguém está esperando, a pessoa já está doente, já vem um longo período, até que a pessoa se prepara psicologicamente. Vai se preparando psicologicamente, porque o médico já vai preparando os familiares, os filhos, já vem aquele período da despedida, porque não sabe que não tem um retorno. Mas agora, quando a pessoa está de sã consciência, uma ótima saúde, trabalha e de repente você despede-se dela assim como um dia normal e a pessoa não volta para casa. Isso é uma dor terrível para o ser humano. Então, pode passar, meu irmão. E já no Novo Testamento, abandonar, ele vem do termo grego paradidmo, paradidomi, ou paradidomi, tanto faz aí a pronúncia, que quer dizer deixar os cuidados de outrem, entregar as mãos de alguém. Então é pegar e deixar para alguém cuidar. Esse mesmo termo, ele pode ser usado lá na história de Ana, deixando Samuel aos cuidados do sumo sacerdote no templo. Ela entregou os cuidados de outro, confiando que aquele iria cuidar, naquele caso, cuidando bem. Já no Novo Testamento, nós vamos ver que isso pode ser entregue. Paradidmo pode ser entregar uma pessoa para ser bem cuidada ou ser tratada conforme o seu merecimento. Vamos ver um texto. Nós vamos ver o Paulo, que era um santo homem de Deus, mas vamos ver para quem que ele entregou determinadas pessoas. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5. Vamos ver? Quem encontrou aí pode ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí Paulo está falando de um caso de imoralidade dentro da igreja de Corinto, que era um camaradinha que estava vivendo com a sua madrasta, dentro da casa do seu pai. E aí esse caso veio à tona na igreja e Paulo entrega ele para quem? Para Satanás. Então talvez se fossem os crentes mais espirituais como nós, iríamos orar por ele e tal. Mas Paulo falou assim, que seja entregue a Satanás, que pelo menos a alma se salva, mas o corpo seja tratado conforme o seu. Pastor D'Alessandro, eu entendo esse texto como que Paulo entregando ele a Satanás para a ruína da carne. Ele tem tempo de cair em si, se arrepender e tentar ainda não se perder. Exatamente. Não, outra intenção, vamos supor que às vezes hoje, o que o pastor Serafim está falando é exatamente isso, porque Paulo diz, porque ele está entregando
aconselhando a igreja que entregue esse camarada a Satanás, mas ao mesmo tempo que a alma dele se salva. Ou seja, que ele seja, nessa forma, seja entregue a Satanás, com esse termo paradítome, para ser tratado conforme o seu pecado, ou seja, a lei da colheita. Ele plantou, ele colhe, mas pelo menos do correr do processo, ele possa se arrepender e arrepender dos seus pecados, tendo a alma salva. Vamos ver um outro caso, por exemplo, em 1 carta a Timóteo 1:20, que Paulo já praticamente a mesma coisa acontece ali. 1 Timóteo 1:20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que esses camaradas estavam fazendo? Disseminando heresias dentro da igreja. E aí Paulo disse que também aconselhou e já entregou eles a Satanás. Releia para mim, por favor, meu irmão. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pronto. Então, ele entrega o quê? Aos cuidados de Satanás. Hoje em dia, tem crente que faz isso? Tem. Principalmente aqueles que são mais espirituais, que dizem assim: ah, irmão, eu vou te entregar nas mãos de Deus. Às vezes, se entregar nas mãos de Deus, irmão, tem tanto ódio por trás disso, tanto rancor. Esse entregar nas mãos de Deus não é para que Deus abençoe a pessoa. Fala assim: ah, você vai ver, você não sabe quem está mexendo. Eu vou te entregar nas mãos de Deus. Mas se nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos no melhor lugar. Mas aqui na intenção, no subconsciente, está dizendo: vou te entregar nas mãos de Deus, para que amanhã eu te veja debaixo de um carro, eu te veja esmagado. Aí quando você sabe a notícia, que ele está no, olha, o irmão fulano de tal está no hospital, está vendo? Olha, ainda usa um termo dizendo que é bíblico: Deus tarda, mas não falha. Com Deus não se brinca. Ele fala: com Deus não se brinca. Irmão, você acha que Deus vai castigar alguém por causa de você? Irmão, se eu pensar que Deus vai castigar o meu irmão por causa de mim, coitado de mim, irmão, porque eu não sou melhor do que ele. Então, engana-se quem pensa que Deus tem alguém que ele possa amar mais do que o outro, que Deus te ama mais que o seu irmão. Não, irmão. Às vezes eu digo isso, tem muitos irmãos que se escandalizam. Eu digo: irmão, não tem o que você possa fazer na tua vida para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Não tem. Você pode passar a vida toda orando 24 horas por dia. Você pode, irmão, andar jejuando 48 horas por semana. Ou às vezes tem pessoa que tem 3 dias, 30 dias por semana de jejum e oração para Deus te amar mais. Por incrível que pareça, Deus vai te amar do mesmo jeito do que aquele irmão que nunca jejuou na vida. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho por todos. Então, você ora, irmão, glória a Deus, você tem comunhão maior. Você tem comunhão maior. Mas isso não quer dizer que Deus te ama mais por causa disso. Não. Ele já amou todos de igual forma. Então, por Deus, irmão, o amor de Deus, sabe por que a gente pensa assim? Porque o nosso amor para com o próximo é um amor interesseiro. Mas Deus, o amor de Deus, não é um amor que tem interesse. Porque nós não tínhamos nada para oferecer em troca da recompensa. Nada. Ele nos amou sem nós termos nada a oferecer a Ele. É um amor sem interesse. Uma aquela palavra daquele trabalho que trabalhou um dia, outro trabalhou um dia, eu trabalhou 1 hora, recebeu. Exatamente o que o pastor está falando aqui. O Senhor passou na praça, né? Primeira hora, entre 6 e 7 horas da manhã. Ele passa lá, tinha os trabalhadores, ele leva. Quanto vão acertar? Eu não lembro agora, acertou acho que 1 denário. Falou: é tanto que eu vou te pagar. Aí, meio-dia, hora sexta, ele passa novamente e leva. Falou: quanto você vai pagar? Não, te pago 1 denário também. Não sei se é 1 denário que está lá, mas não estou lembrando. É 1 denário, né? Aí, 3 horas da tarde, a hora 9, ele passa novamente. E tinha mais uns camaradas querendo trabalhar. Ele falou: vamos embora, quanto você paga? Eu pago 1 denário. Opa, vamos embora, salário de um dia, eu vou trabalhar. Porque eles trabalhavam até 6 horas da tarde.
e ele passa a hora 1/10, ou seja, faltando 1 hora para encerrar o expediente. E tinha mais alguém para trabalhar. Falou, vamos, vai trabalhar? Vamos. Na vinha? Vamos. Quanto o senhor paga? Paga 1 denário. Chegou lá, o que entrou 6 da manhã falou assim, quanto que ele vai te pagar? Que você está entrando agora, faltando 1 hora para encerrar o expediente, rapaz. Ele falou, eu tratei com ele 1 denário. Falei, não, esse senhor é injusto. Não é possível. Aí o senhor falou assim, mas quanto foi que eu acertei com você? Não foi 1 denário? Você não aceitou? Então, irmão, é aquela questão da salvação. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu tenho 50 anos de fé. Amém. Talvez é possível que aqui tenha alguém que tenha mais de 50 anos de fé. Mas vai ter aquela pessoa, irmão, que só teve 1 minuto de fé, que só teve 30 segundos de fé, que ele viveu a vida toda dele esbanjando e tal, e lá no hospital cheio de aparelho, aí chega alguém para pregar para ele nos últimos 30 segundos da sua vida e diz, se você está me ouvindo e você aceita Jesus como teu salvador, faz um sinal. E não é que o camarada faz assim com o dedo? Glória a Deus. Então, a recompensa dele, irmão, vai ser igualzinho àquele que tem 50 anos de fé. Ele vai chegar no céu também. Aí a questão de galardão é outra coisa, não é bem? A ideia de abandono, ela está vinculada a um afastamento voluntário do relacionamento, a uma cessão, a uma convivência, a negação de ajuda, de amparo ou de isolamento. Ou seja, pode passar aqui, mano. Se o isolamento já é um mal em si, que dirá quando subsequente ao relacionamento, que anteriormente existia, trata-se de um golpe que vem a acrescentar um mal a algo que já é mal em si, foi o que eu falei no início. Porque só o fato de estar só já é mal. E ainda a pessoa pode estar só, mas sem saber que ela está só. Mas ela sabe que está só, mas ela não ouviu ainda de alguém que ela está só. Ou ela não precisou, não teve ainda um momento na sua vida para que ela sentisse e caísse na realidade que ela estava só. Mas aí ela está só, mas ela está vivendo. Mas no momento que ela precisa de algo, ela não encontra ninguém. É nesse momento que antigamente dizia que cai a ficha. Que a pessoa diz, puxa vida, eu estou só e eu não sabia. Aí a pessoa vai fazer uma autoanálise, o porquê que ela está só. Aí vai ver, ela vai fazer uma retrospectiva e vai chegar às suas conclusões. Então o fato só de estar só já é algo mal. A sensação da solidão e da impossibilidade de se relacionar com alguém, ela gera um desespero natural no ser humano, que é a questão aqui do Caim. Ele viu que estava só, por quê? No momento em que deveria ser o culto de adoração, o que acontece? Ele mata o seu irmão Abel, talvez por inveja, foi a questão da lição passada. Por inveja, por ciúme. E aí ele sai errante. E Deus então, ainda pela misericórdia de Deus, o que Deus faz? Deus coloca um sinal em Caim e protege Caim. Isso prova o quê? Que Deus nos ama. De todas as formas. Agora, Caim pagou pelo erro, teve suas consequências. Ninguém que erra acha que vai ficar impune, porque Deus é puro amor. Deus é puro amor. Mas também Deus, ele é uma justiça. É uma justiça que não falha. Ela vem dentro dos seus, conforme as consequências ela acontece. Pode passar aqui, por favor. Não é da vontade do Senhor que alguém sinta solidão ou sofra as dores do abandono. Mesmo o mais inveterado pecador. Então, não é o desejo de Deus que alguém fique só. Como foi a questão do Caim. Deus pode dizer, você matou seu irmão, você vai ficar só. Mas Deus disse, eu vou colocar um sinal em Caim, que quem procurar Caim para matar, ou perseguir Caim, vai ser castigado 7 vezes. Ou seja, aí não vamos entrar na questão do sinal de Caim, porque isso aí não vamos chegar a lugar nenhum. Como servos de Deus, jamais podemos tomar a iniciativa de abandonar o próximo, por pior que ele seja. Então, sempre é comum a gente ver, olha, fulano não tem jeito. Olha, Beltrano foi feito de tudo e não tem jeito. Esse aí é o filho da perdição. Isso não quer dizer e nos dá o direito de abandonarmos essa pessoa. Nós temos que tratar, procurar, embora às vezes a paciência humana ela se esgote, a paciência humana ela termine, mas Deus ele vai até as últimas consequências procurando manter e preservar a vida daquela pessoa. Veja uma coisa, por exemplo,
a questão do Judas. Jesus vai até o último momento tentando ainda salvar, preservar a vida do Judas. Quando Jesus sabia que ele era o traidor desde o princípio. Desde quando Jesus chama os 12, ele chama o Judas, ele já sabia que Judas seria o traidor. Diz João que Jesus sabia que Judas solapava as ofertas do gasofilácio. Jesus sabia disso, mas fazia, falou, deixa aí, deixa Deus trabalhar, vamos trabalhando, ele vai ouvindo, vai vendo os milagres, vai ouvindo as mensagens. Uma hora, Jesus estava ali, dando o poder da autopreservação para Judas. Chegou um momento da mesa, eles estavam comendo no mesmo prato. Judas estava comendo molhando o seu bocado de pão no mesmo molho de Jesus. Jesus disse, olha, aquele que está comendo, metendo a mão comigo no meu prato, molhando o molho, o seu bocado de pão, no meu molho aqui, este vai me trair, não deixou dúvida para ninguém. Jesus sabia. Judas se levanta, sai, quando chega no Monte das Oliveiras, Jesus está lá, agoniado, angustiado, porque como o homem estava apreensivo, porque a morte, o homem não foi feito para morrer, e a morte, queira ou não, quando ela chega, às vezes todo crente diz, olha, eu quero ir para o céu, eu sinto saudade do céu, mas quando a morte chega e fala, vem, eu vou te levar, e fala, Deus, então é complicado. Tinha um pastor, eu sou do Rio Grande do Sul, e tinha um pastor que ele dizia, olha, irmão, muitas pessoas dizem que morrer, quando a pessoa morre, olha, descansou. Se morrer é descansar, eu prefiro viver cansado. Porque ela põe medo no ser humano, porque o homem não foi feito para morrer. Então Jesus estava ali agoniado. Chega o Judas. Chegou o Judas, o que Jesus disse? Amigo, podia dizer, seu miserável, vou te entregar. Você não sabe com quem você está se metendo, Judas. Olha, você é o filho da perdição. Não, amigo, com um beijo vieste me entregar. Tentando salvar. Se Judas naquele momento se arrependesse, Jesus ia abraçar ele, ia chorar com ele. Jesus vai levando até últimas consequências. Porque quem era para ser? O Satanás, Jesus sabia que era o Judas, mas o diabo estava de olho em quem? No Pedrão. Era o Pedro que ele queria. Era o Pedro. Porque Jesus chegou e falou para o Pedro, pastor. Falou assim, olha Pedro, Satanás me pediu para se andar com você, ou seja, para ser você o traidor, mas eu roguei diante do Pai. E Pedro lá, se achando todo, ele falou, Jesus, fala essas coisas, não, o senhor não vai morrer, eu vou para o senhor até a morte, o senhor não me conhece ainda, o senhor pensa que me conhece, mas aqui, que nada, irmão. Quando chegou os camaradas ali, não encontrou Pedro, ele negou Jesus diante de um escravo, está quentando na beira do fogo, falou assim, você está parecendo com um do Galileu lá. Ele falou, não conheço, não sei nem o que você está falando, não estou entendendo direito o que você está falando, eu não conheço. Então você acha, irmão? Jesus sabia que Pedro ia negar ele, mas Jesus estava preservando, porque Jesus ele não abandona ninguém. Então, como servos de Deus, jamais nós podemos tomar a iniciativa de abandonar. Pode passar, meu irmão. Quando a Bíblia ela afirma que Deus ela abandona alguém, nós estamos diante de uma reação divina ao distanciamento voluntário, que persiste, é persistente do homem. Ou seja, não é que Deus abandona, não é que Deus se afasta do homem. Deus jamais se afasta da humanidade. Sabe o que é que afasta Deus da humanidade? O pecado. Veja bem, lá no início diz que Adão e Eva, o casal, Deus fazia uma visitinha para eles todo dia no jardim, conversava com eles, dialogava com eles, falava com eles face a face, porque eles não tinham pecado. Eles falavam com Deus face a face, como nós estamos falando aqui. Eles conversavam. E aí diz então que no dia em que eles pecaram e desobedeceram a ordem de Deus, o que acontece? Foi Deus que fugiu deles? Foi Deus que virou as costas para os seus miserávelzinhos? Eu não vou descer hoje para falar com vocês porque vocês pecaram. Não, Deus sabia, mas Deus foi atrás deles. Quando diz que a voz, ouviram a voz de Deus ecoar, não é que a voz ecoou, era o próprio Deus andando atrás deles. E eles se escondendo. Foi Deus que se afastou deles? Não, foi o pecado que distanciou eles de Deus. Então, irmão, não é Deus que se afasta da humanidade, é a humanidade que se afasta de Deus por causa do pecado. Porque Deus é santo, e aonde Deus vai passando, vai empurrando a iniquidade, vai afastando todo o pecado. Então, Deus não afasta-se de ninguém, é o próprio homem que abandona. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Mas por que o homem
tem a perdição e vai para o inferno? Porque o homem não quer largar o pecado. O homem não quer largar o pecado. Então, quem está condenado ao inferno não é o homem, não é a humanidade, mas é o pecado. Mas como o homem não quer largar o pecado, o homem vai junto com o pecado. Vamos supor, o pastor Serafim chega para mim e falou: irmão Eliseu, não pegue esse celular, porque esse celular está condenado ao fogo. Eu falo: mas não, porque o Serafim, é tão legal esse celular, eu gosto dele. Aí, não, eu vou ficar com ele. Aí encontro ele ali de novo e falo: irmão Eliseu, o senhor está com esse celular ainda? Rapaz, esse celular está condenado ao fogo. Não, mas eu gosto dele. E aí chega, vai avisando, mas eu não solto porque eu gosto. E chega o dia em que o celular vai ser jogado no fogo, e eu não quero largar. O que vai acontecer comigo? Eu vou junto. Mas quem estava condenado era eu? Não, era o celular. Mas como eu não quis largar, vai junto. Então Deus, Ele faz de tudo para não se afastar da humanidade, mas é a própria humanidade que se afasta de Deus. A palavra de Deus, ela ensina-nos que se nós chegarmos a Deus, Ele se chegará para nós. É automático. Como que nós chegamos a Deus? Através da busca da santificação. Quanto mais santificado, quanto mais purificação, quanto mais intimidade com Deus, mais perto de Deus nós estamos. Às vezes a pessoa diz: olha, eu admiro Abraão, que foi considerado amigo de Deus. Eu admiro Moisés, que falou com Deus face a face. É admirável? É. Você sabia que nós também poderíamos chegar a esse ponto? Falar: não pode, porque é muito difícil. Mas a gente pode chegar. Elias teve contatos com Deus maravilhosíssimas, experiências. E o que diz Tiago? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Porém orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, por que a gente não consegue? Porque a gente fala que é amigo de Deus, mas na verdade a gente não é separado. Na realidade é Deus que é nosso amigo e procura ser amigo nosso, e não nós procuramos amizade com ele. Você sabia? Sabe por quê? Porque você pode dizer que é amigo de uma pessoa, pastor, se o senhor conversa com ele uma vez por ano, 2 minutinhos? Você pode dizer: eu não conheço ele. Você é amigo do Eliseu? Olha, eu já vi ele, eu cumprimentei ele. Agora, amigo é aquele que você está com ele diariamente, ao lado dele, conversa com ele, ele sabe os teus problemas, você conhece a vida do outro, e ainda quando está distante você dá uma ligadinha, fala: e aí, tudo bem? E aí manda uma mensagem e tal, porque é amigo. Mas as pessoas dizem que são amigos de Deus e conversam com Deus, sabe quando? Só na virada do ano, dia 31 de dezembro. Fala: eu vou renovar meu pacto com Deus. A partir deste ano, aí sim eu vou tirar meu tempo de oração, eu vou tirar meu tempo de leitura da palavra, eu vou fazer isso. E aí sabe quando que vai fazer isso de novo? Só no dia 31 do ano seguinte. Uma pessoa dessa é amigo de Deus, irmão? Então, irmão, é só você chegar para ele. Como você chega? Quanto mais intimidade você tem, mais perto dele você está. Pode passar, meu irmão. Estou meio perdido. Qual slide que está aqui? Você sabe, não? É o 9? Ah, que eu não estou vendo aqui. Ah, está aqui embaixo, né? Por isso mesmo, a única hipótese em que se é recomendada o afastamento de alguém é na hipótese de herege persistente. São os textos que nós lemos também. Pode ser acrescentado aqui em Tito 3,10, Salmo 119, 53, e aqueles textos que nós lemos, 1 Timóteo 1,20, e também de 1 Coríntios 5 e 5. Se a pessoa, você orientou, você alertou, falou: irmão, isso aí é uma heresia, sai fora desse negócio, não esteja falando isso, eu acho que o irmão se equivocou, e ele persiste, aí, então você se afasta dele, porque senão você vai acabar se contaminando. E isso é um câncer, né, que tem crescido aí no meio evangélico. A Bíblia, ela manda nos separar do pecado, mas não dos pecadores. Então é isso, irmão. Tem pessoas que falam assim: eu quero arrumar uma outra porta de emprego, porque lá no que eu trabalho é muita treva, lá tem muita luta, é muito problema, lá tem umbandista, lá tem satanista, lá tem não sei o que, lá tem ateu, eu não posso ficar lá. Sabe o que a Bíblia diz? É lá que você tem que ficar, porque você tem que brilhar, irmão, lá no meio das trevas. Teve um irmão que chegou para o pastor e falou: pastor, não tem um emprego para mim aí na igreja? Porque lá que eu trabalho é muita treva. O pastor disse: olha, irmão, aqui na igreja tem muita luz, já está tudo iluminado aqui, você tem que brilhar lá mesmo. Então não adianta você querer, então tem que brilhar lá mesmo. Nós somos luz do mundo e sal da terra, tem que brilhar aonde tem treva, é lá que você tem que fazer a diferença.
Porque no meio de crente, todo mundo é crente. O melhor lugar para ser crente é na igreja. A igreja só tem crentes maravilhosos. Uma pessoa quando vem para a igreja, o novo convertido, ele vem a primeira vez na igreja, ele vê o culto, ele vê os crentes cantando, vê as famílias chegando junto, o marido com as mãos dadas com a esposa, os filhos. Ele olha assim e diz: meu Deus, como é que essas pessoas ainda não têm asas? É impressionante. Só que quando ela começa a viver no meio, ela vai vendo, ela fala: agora eu entendi por que eles não têm asas. Entendeu? Porque você só conhece uma pessoa quando você começa a conviver com ela. Se você não convive, você não consegue ter intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Você só conhece as intimidades de Deus quando você começa a conviver com Ele mais frequentemente. Então, pode tocar para frente. E fora de questão de que abandonemos nossos familiares. Então, abandonar os familiares, jamais. O único abandono que é permitido é quando? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. É nesse caso. Você pode, mas também não significa de você abandonar por completo, nunca mais vou voltar lá. Não. Você vai deixar, vai cortar o cordão umbilical. Você não dá certo o relacionamento. Qualquer coisinha, o marido liga para a mãe, liga para o pai, a mulher liga para a mãe, liga para a avó, liga para a tia. E, irmão, quando o familiar entra no meio do relacionamento dos dois, aí já viu. Então, aí ele está dizendo: corta, né? Vai fazer a tua vida, vai ter problema. Mas se eu casar tem problema. Todo mundo que casa tem problema. Não tem um casado que fala assim: olha, é uma maravilha, eu nunca tive um problema. Está mentindo. Todo mundo tem problema. Por quê? Aquele negócio que a pessoa diz: eu e minha esposa fomos feitos um para o outro. Mentira. Mentira. É bobagem, isso é ilusão. Não existe um feito para o outro, sabia? A gente vai se encaixando durante a vida, vai se adequando um ao outro. E aí, quando chegar talvez a 50 anos nas bodas de ouro, aí ele vai olhar assim e falar assim: esse casal merece se casar, porque eles se conhecem. Esses foram feitos um para o outro, porque viver 50 anos junto um lado do outro e querer casar a segunda vez, pastor Serafim, merece se casar. Então, é assim. Às vezes a gente vai usando algumas coisas de espiritualidade, algumas coisas assim, vai levando. Às vezes na prática não funciona. Funciona só na teoria. Você falando, é muito bom. É aquela questão quando um irmão ora, pede oração: irmão, ore por mim, estou doente. A gente está aqui e fala: irmão, vou orar e a vitória é tua. Agora, quando é eu que estou doente, parece que a fé some, vai lá embaixo. Aí o irmão fala: irmão, vou orar por você. Você fala assim: esse irmão vai orar por mim? Eu queria que o pastor presidente orasse por mim. Eu queria fazer esse irmão, mas é talvez naquele irmãozinho que a bênção vai vir. Eu sempre digo que às vezes os maiores milagres da igreja, irmão, não acontecem com os grandes pregadores. Sabe os maiores milagres que acontecem no meio do povo de Deus? É naquela hora do aperto de mão sincero, que o irmão dá um abraço assim e diz: irmão, que Deus te abençoe. É naquele momento que o câncer está desaparecendo, a doença incurável está indo embora. É naquele momento. Porque o ser humano, ele tem um compartimento do seu coração que se chama timo. E diz os cientistas que quando a pessoa chega a uma determinada idade, o timo, ele para de se desenvolver. Ele para. Sabe o que é o timo? É aquele que dá emoção na pessoa, que faz aí o coração bater mais forte. Tem pessoas que, se ele, vamos supor, lá no mundo, se ele ganhar na Mega Sena, a mãe dele morrer, a reação dele é a mesma. Ele não tem reação nenhuma, né? É tudo a mesma coisa. É uma coisa que ele diz na igreja. Tem crente que chora do começo ao fim do culto. E tem crente, irmão, que não abre a boca para nada. Pode morrer a família dele toda, pode ser 500 batizados do Espírito Santo no lado dele. Ele está ali, não tem reação. É o timo dele que parou de desenvolver. E sabe quando você dá um abraço aí com o irmão? Por isso tem aquele abraço, que você dá aquele abraço apertado. Você une timo com timo, você fica íntimo. E aí é nesse momento que o milagre de Deus pode acontecer na vida do crente. Mas é nas mínimas coisas. Vamos ver. Então, abandono, pode passar, meu irmão. Abandonar a família só no caso do casamento. A proibição de abandono dos familiares, ela envolve não só o sustento material, mas principalmente o suporte efetivo, emocional, nos momentos de dificuldades. Isso é difícil para o ser humano. Você faz: puxa vida, toda a vida eu ajudei esse camarada. Eu só fiz do bom e do melhor, tudo que ele precisou eu dei, mas eu não vejo um retorno. Mas é assim mesmo. Se ele te der um retorno, essa é a tua recompensa.
recompensa. Sabe, a maior recompensa é quando você não recebe recompensa da pessoa que você ajudou a vida toda, porque aí a recompensa vem de Deus. É a melhor recompensa. Já viu aquele irmão na igreja? Eu dirigi igreja por 6 anos, um pouco tempo, mas já pode ver. Aquele irmão que ele faz tudo na igreja. Se ele, irmão, leva a Santa Ceia para a irmã que está doente lá, ele leva, mas à noite você tem que falar: ó, o irmão fulano foi levar a ceia para a irmã. Porque se você não falar no púlpito, ele não vai mais. No outro domingo você fala: irmão, leva a Santa Ceia. Ah, eu não vou. Eu fui lá, o senhor nem falou nada. Eu estou fazendo as coisas aqui, ninguém está vendo. Porque ele quer receber a recompensa diante dos homens. Mas a maior recompensa é aquela que você faz e ninguém fica sabendo. E quando chegar diante da humanidade toda, os salvos no céu, o Senhor Jesus vai dizer: está aqui, Serafim, a tua recompensa que ninguém viu, está aqui. Jesus disse: até um copo de água que você der para alguém, ele vai te pagar. Pode ficar tranquilo que a recompensa vem dele. Mas quando você faz e o irmão fala assim: ô irmão, eu vou te recompensar, essa é a tua recompensa. Do céu não vai ter. Mas agora, quando você faz, você ajuda, você incentiva e não tem um retorno, espera, irmão, porque a recompensa vem da mão dele. E essa é a melhor recompensa que tem. Abandono mesmo que se sob o teto, mas sem qualquer diálogo. Ou seja, existem abandonos que não é só aquele que você desampara a pessoa e nunca mais fala com ele. Não, existe, como o pastor Carlos colocou aqui, viúvos de maridos, de mulheres vivas e viúvas de maridos vivos. Existem órfãos de pais vivos. Hoje, com a evolução, desenvolvimento da tecnologia, da ciência, é a internet, é o videogame, é a televisão, é isso, é aquele outro. Os pais estão dentro de casa com os filhos e não se comunicam. É uma ausência. Irmão, eu não sou ainda jovem, mas eu sei que tem irmãos aqui experientes. Mas você lembra? O meu pai fazia isso. Chegar a hora do almoço, todo mundo ao redor da mesa. Quanto tempo você não vê isso, irmão? É o filho comendo lá no quarto, na frente do computador. Ele não sabe nem o que ele está comendo, ele vai comendo. É o marido lá na sala, nos pés aqui de cima do sofá, comendo, assistindo televisão. É a mulher lá na cozinha, lá, igual uma doida, cuidando de tudo, uma criança, mexendo nas panelas, arrumando aqui, arrumando lá, comendo. É o outro brincando lá fora, é o outro não sei onde. A família está perto, mas ao mesmo tempo longe. Uma vez um pastor amigo meu, ele estava me falando que ele foi pregar numa igreja, numa cidade fora aí. Aí ele ficou na casa de um casal de irmãozinhos, já velhinho eles. Aí o pastor falou: fica lá na casa daqueles irmãozinhos lá, são crentes, muito tempo aqui na igreja, tá? Fica na casa deles. Ele falou: não tem problema não, eu fico lá assim. Aí ficou lá na casa deles. Aí no primeiro dia ele percebeu, não quis falar. No segundo dia ele chamou a esposa, a senhora da casa, e falou assim: irmã, vem cá, a senhora não fala com o seu velho não, irmã? Ela falou: Deus me livre, esse velho aí, ele tá bonzinho porque o senhor está aqui. Porque se o senhor não estivesse aqui, o negócio estava feio. Aí foi para ele: irmão, você não conversa com a sua velhinha não, irmão? Falei: Deus, essa velha é uma jararaca. O senhor não conhece o que ela é capaz de fazer. Ela está quietinha porque o senhor está aqui. 45 anos de casado. Você imagina, irmão, a aflição desses dois? 45 anos solitário para manter a aparência diante da sociedade. É difícil, é um abandono total. Ali morrendo internamente, só para manter a aparência de casado. Irmão, não funciona. Você tem que se comunicar. Alguém tem que abrir. Tem que abrir mão de alguma coisa. Que é aquela questão que os pregadores aí para casais, eles dão um exemplo, né, do casal que estava completando 50 anos de casado. Aí foi uma repórter na casa dele e falou assim: qual que é o segredo para 50 anos de casado e tanta emoção, alegria e revigor e esse contentamento todo um com o outro? Aí ele disse: olha, o meu segredo é que eu, desde pequeno, na casa da minha mãe, eu adorava comer o bico do pão. Mas faz 50 anos que quando eu corto o pão, eu dou o bico do pão para ela. Eu abro mão disso para fazer ela feliz. E falou para ela: irmã, qual é o segredo que a senhora tem para com ele? Ele falou: o segredo é que desde pequena eu odiava comer bico do pão. Mas faz 50 anos que eu como o bico do pão para fazer ele feliz.
conheço a sua bondade, mas pode comer o bico do pão porque eu não gosto. Ele não teria tanto tempo aberto mão do que ele mais gostava da vida, né? É igual, então, existe. A situação de abandono, ela é tão séria que nem mesmo na hipótese de confronto entre a nossa fé e a manutenção da vida em família, as Escrituras permitem que tomemos a iniciativa do abandono. Isso, então aqui Paulo está falando exatamente sobre o casamento. Fala, olha, como que é o marido, a mulher, ela é crente, o marido não é, ela vai abrir divórcio contra ele, processo, vai deixar dele? Não. Ela vai ter que dar testemunho, para ver se através do testemunho ele se salve. Então, e vice-versa, né? Tem um marido que ele proíbe a irmã de vir à igreja, ele começa, né, uma ação maligna por volta disso, mas isso não dá o direito dela abandonar ele. Você pode ser crente do teu jeito, pode ser em casa, quando der uma oportunidade você vem à igreja, mas você não pode abrir mão do marido e nem da fé. Então, ela não te dá esse direito de você abandonar. Não se pode abandonar os familiares, mesmo em casos como de enfermidades graves, que é a questão da bebida, ou envolvimento com o crime, consequentemente a prisão. Então, é complicado. Pastor, tem um intervalo para cantar? Vamos cantar um corinho? Os irmãos, daqui a pouco também já está em qual aqui, irmão? Dá atenção para a irmã lá, irmão. Está no 12? Irmã. Qual? Fala. Por exemplo, e quando é um pastor numa igreja que pede separação da esposa, e a esposa é uma pessoa de fé, como é que é essa divisão? Irmão, daí tem que ver o caso deles, o que estava acontecendo, né? Então a Bíblia, o único direito que a Bíblia dá, biblicamente, é por causa da infidelidade conjugal, ou seja, do adultério. Nesse caso, a Bíblia dá o direito da pessoa divorciar, mas não dá o direito de casar, porque é isso que as pessoas confundem. Aí que é difícil, mas não vamos entrar nesse método. Tá? Então, posso separar? Pode. Você vai viver solteiro a vida toda? Vou, então amém. Separa. Mesmo que ele seja um grande pastor de uma igreja grande, que a esposa seja honesta, pode ser pastorzão, pastorzinho, pastor, pode ser. A Bíblia é igual para mim e para todo mundo. Mas pastor, isso não contrapõe o que o homem não pode viver só? Mas, não, mas aí a questão é o seguinte, você quer ver não é que ele vai viver só. Viver só, não está falando a questão do casamento só, mas ele pode viver em sociedade. Ele pode viver, não é porque ele se divorciou que ele vai se isolar do mundo. Ele vai continuar tendo relação. Esse assunto leva muita discussão. Eu gostaria que nós ficássemos na lição e não entrássemos no assunto de separação de casais agora. Porque ele envereda por um outro caminho. Exatamente. Então, vamos ficar na nossa lição e quem sabe um dia nós podemos discutir esse assunto de casais, de separação, divórcio, adultério, etc. Pastor, dá licença. O pastor Serafim, ele avisou as pessoas levantarem a mão para me entregar o microfone para sair no DVD. Só que os pessoais falam e não levantam, então não adianta ele ficar aí. Amém? Entendi. Tá, porque eu também não tinha, me perdoa que eu também não tinha celular. Vamos cantar um corinho aí, um corinho para dar uma... Vamos lá, para dar uma acalmada aqui. Depois a gente volta. Vamos ficar em pé para descansar, né? Depois do tempo sentado cansa também, né? Agora vamos A lista do Coríntios, os irmãos sabem que muitos ficaram em razão de muitos pegarem e não trazerem mais, então sempre pegando, a despesa foi aumentando, não tem. Mas os Coríntios são os mesmos. Eu trago um, hoje existe assim, vou cantar uma vez, depois todos nós. Existe um rio que manda do Senhor, existe um rio que lava o pecador. Oh, vende as águas, a
saciar. Ó, vinde a fonte que jamais secará. Todos agora. Existe um rio que emana do Senhor. Existe um rio que lava o pecador. Ó, vinde as águas, a sede saciar. Ó, vinde a fonte que jamais secará. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, tem que vir. Tua vontade cubra-se em mim. A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Eu sei que Cristo cuidará de mim. Eu sei que Cristo cuidará de mim. Sem santidade andar, é só nele confiar. Eu sei que Cristo cuidará de mim. Amém. Tá bom. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Pode sentar. Deixa eu passar. Então, nós voltando aqui, uma das características básicas da igreja local, quando atenta ao modelo bíblico, é a comunhão, o compartilhamento das vidas. Então, Atos 2 está dizendo que eles tinham tudo em comum, e aí diz que ainda eles viviam intimamente, ou seja, não tinha aquela questão de eu quero ter mais do que o outro. Era uma questão que eles viviam até em sociedade. Então eles tinham tudo em comum, viviam em comunhão no partir do pão, que aí é o que Paulo diz: sede companheiros na festa, na alegria, na tribulação. Ô irmão, você ser companheiro do irmão, para falar assim, irmão, vai lá em casa fazer um churrasco para nós. Ô meu irmão, você é um amigão no peito. Eu tenho amigo. Olha irmão, você é meu amigo. Olha, eu sempre lhe admirei. Irmão, vai lá em casa fazer uma festa lá e tal. Irmão, vamos viajar. Irmão, vamos. Agora quando eu falo assim, irmão, estou numa prova, estou numa luta, o que eu vou dizer? Vai lá em casa orar por mim. Eu falo, irmão, estamos orando. Estamos orando. Complicado. E quando Paulo diz, sede companheiros na tribulação, sabe o que é essa palavra companheiros na tribulação? É compartilhar o pão com o atribulado. É você chegar e falar, se o irmão, porque nós vamos ver aqui, eu quero fazer um fechamento com o texto de Paulo a Timóteo, que Paulo fala exatamente isso. Porque você compartilhar o pão está tudo bem, é fácil. É na festa, é aniversário de 15 anos, é a festa de casamento, é a festa de bodas, é uma alegria. Agora, quando o negócio está estreito, irmão, não adianta só orar. Porque quando estava dirigindo, o irmão falava assim, pastor, tem um irmãozinho lá, está passando uma prova, vamos orar. Eu falei, mas e aí, irmão? Já levaram alguma coisa para comer? Não, ainda não. Então, antes de nós orar, leva comida. Depois com a barriguinha cheia, os filhinhos alimentados, a gente ora. Porque não adianta, irmão. Nós vamos ver que Paulo, ele era um homem que não tinha medo de nada. Mas no momento difícil da sua vida, o que ele falou? Eu estou tremendo de frio, me traz a capa. Então,
Não adiantava Timóteo dizer: Paulo, estou orando para que o Senhor te aqueça. Ele tinha que levar a capa. Então é isso que a gente não entende, pastor, às vezes. A gente fica orando pelo irmão que está passando necessidade, mas não temos condições de pegar, toma 20 reais, irmão. Toma 50, toma 100, toma uma cesta básica. É isso que tem que fazer, tem horas. Porque a oração, ela vai ajudar. Mas para encher a barriguinha, né, alimentar as crianças, precisa o quê? Comida. Não adianta. Então a gente tem que espiritualizar as coisas. A triste realidade atual das igrejas são as multidões, né, como consequência do abandono das igrejas locais. Ou seja, as igrejas estão cheias, mas ao mesmo tempo estão um monte de pessoas abandonadas dentro da igreja. Por quê? São aquelas pessoas que a gente vem, reúne-se e talvez aqui, quando acabar, é capaz de pessoas sair correndo, já está sempre atrasado. Não vou atrasar. Irmão, saia com calma. Não é 5 minutos que vai fazer uma diferença na tua vida. 5 minutos, você compartilhar com os irmãos: ô irmão, que prazer em revê-lo, né? Um abraço, um aperto de mão, aquela coisa sincera. E isso é gratificante. Talvez o irmãozinho estava ali, nunca chegou alguém e deu um abraço nele. Você viu ele, mas talvez passou despercebido. Talvez há um abandonado no seu lado. Mas talvez quando acabou o culto, você cumprimentou, abraçou ele, disse: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas meu Deus, há 30 anos eu nessa igreja, nunca ninguém me disse que me ama. E ele vai passar, o que vai fazer, irmão? Orar por você. Porque eu não sei se eu herdei isso do meu pai, mas e a Bíblia manda isso, você respeitar os idosos. E nas igrejas onde eu passei, eu dirigi 3 igrejas, nas igrejas onde eu passei, eu sempre priorizei as pessoas de idade, porque eu sei que aquela pessoa tem uma história. Eu estou começando a minha história, e essa pessoa já passou pela minha história e está lá na frente. Eu tenho que considerar. E às vezes os outros 9 que vêm chegando, vêm atropelando e se arrebentam ali na frente. Mas quando você considera aqueles anciõezinhos, você aperta a mão, você diz: irmão, eu te amo, você é um exemplo de vida para mim. Olha, irmão, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Sabe o que acontece, irmão? Aqueles irmãozinhos vão orar por você a vida toda. Eles vão te colocar, sabe aonde? Debaixo do joelho. Aí você encontra ela e ela fala assim: pastor, estou orando pelo Senhor. E está orando mesmo, porque eles oram, irmão. E sabe por que às vezes acontecem coisas na sua vida que você nem sabe como aconteceu? É porque a oração da irmãzinha lá está orando: Senhor, abençoa o teu servo. Olha, Senhor, o Senhor sabe, ajuda ele, o que ele está precisando, supra a necessidade dele. Da hora que para outra acontece na tua vida, você não sabe nem de onde veio. É a oração do irmão lá, que está orando por você. Então faça isso, irmão. Não custa nada você dar um abraço numa pessoa, você dar um aperto de mão numa pessoa. Não custa nada. E as igrejas hoje, a igreja que está na lição, a gente está falando aqui, mas está tudo dentro do assunto da lição. As igrejas, o que Paulo disse? A igreja é um corpo. E sendo um corpo, ela tem vários membros. E sendo que um membro, ele precisa do outro. Por exemplo, esse dedinho, se ele está aqui bonzinho, sãozinho, você nem lembra que ele existe. Mas dá uma martelada na unha para você ver. Foi só o dedinho, mas o corpo todo sente. Tem pessoas mais fracas que sente febre, fica até de cama porque esmagou o dedinho, que nem percebia que estava ali, mas fazia parte do corpo. Por exemplo, o irmão aqui, permite usar o exemplo aqui do irmão, eu esqueci o nome Humberto. O irmão Humberto, dá uma olhada para o irmão Humberto aqui. Você acha o que o olho tem a ver com a orelha? Não tem nada a ver. O que a orelha tem a ver com o nariz? Não tem nada a ver. Mas então, observe, ele está usando óculos. Possivelmente porque a vista ficou fraca e precisou usar óculos. E o que seria se o nariz falasse: não, aqui você não vai escorar nada. Não, eu não tenho nada a ver com o olho. E a orelha falasse: não, aqui não vai enganchar nada por causa do olho. Não, não. Mas o que há ali? Um conjunto. O nariz não tem nada a ver com o olho, mas está ali. Fala assim: eu estou disposto aqui a ter um calo aqui no nariz. E eu usei óculos também. Dói, esveluzia aqui atrás da orelha, mas a orelha aguenta por causa do olho. E ela não reclama, fica ali. E até que vai se acostumando e é automático. Você coloca ali, o nariz não sente mais nada, a orelha não sente mais nada, e o olho, você tem uma visão perfeita. O que é isso? Olhando para isso, é um conjunto dentro da igreja. Às vezes você não tem nada a ver com aquele irmão, mas você faz parte do corpo, irmão. Você pode dizer: irmão, a gente pensa que graça de Deus é você orar pelos outros, é você, irmão,
Às vezes o irmão está precisando nem de ajuda financeira, mas ele está precisando de alguém que chegue, permita, pastor, chega assim, meu irmão, eu te amo em Cristo. Essa mãozinha boba aqui na cabeça, irmão, você não sabe a diferença que faz. Meu Deus, eu sentia me afagado pela mão de Deus. Aquela mãozinha no ombro que fala assim, irmão, conte comigo. Mas não é aquela questão, você fala, irmão, se não precisar de nada, conte comigo. Olha, não tendo falta de nada, pode contar comigo, hein? Não é isso, irmão. Olha, faça uma autoanálise pela sua vida, eu faço pela minha. Quantas vezes na sua vida você chegou para alguém passando por um momento difícil e disse, irmão, conte comigo, irmão. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu também não tenho muito, não tenho para esbanjar, mas para dividir aqui vai dar para nós dois sobreviver. Vejam que às vezes a nossa fé é um barco aí que a gente pensa que está vento em polpa e a gente está até furado. Porque Jesus disse que não é, ele não veio em busca de sãos, mas sim de doentes. Jesus disse que naquele dia vai dizer assim, olha, eu estive nu e não me vestisse. Estive com fome e não me desse de comer. Eu estive preso, não fosse me visitar. Ele disse falar, mas Senhor, vem cá, quando é que nós vimos o Senhor preso? Quando é que nós vimos o Senhor com fome? Quando é que nós vimos o Senhor nu? Jesus disse, olha, quando vocês deixaram de fazer a um dos pequeninos, a mim deixaram de fazer. Tem pessoas que dizem assim, olha irmão, eu conheço a Jesus. Há 30 anos que eu conheço a Jesus. Sabia, irmão? Não fique bravo comigo, irmão. Mas você sabia que isso não é importante? O importante é se Jesus te conhece. Porque naquele dia, Jesus não vai esperar as pessoas dizer, Senhor, eu te conheci há 30 anos. Eles vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome nós curamos o enfermo, em teu nome nós profetizamos. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmão, fica um pouquinho afastado, porque a luz está refletindo no teu rosto. Ah, tá. Eu nunca vos conheci. Então, era importante, essas pessoas que estavam profetizando em nome de Jesus, que estavam curando em nome de Jesus, que estavam expulsando o demônio em nome de Jesus, eles conheciam Jesus? Talvez até conheciam, mas o problema é que Jesus não conhecia eles. Isso é uma questão difícil. Então, a triste realidade das igrejas, que as igrejas estão cheias, mas de multidão. Não tem, parece, mais indivíduos. Mas não podemos esquecer que a igreja é feita de indivíduos que precisam um do outro. Isso é importante. Uma das características básicas, pode passar, meu Marcos, você não está passando, é a 13, né? Agora eu me atualizei aqui, porque eu não estava enxergando lá. Então é a dura, triste experiência, ela foi vivida por muitos homens de Deus, como por exemplo Jó, Davi, Paulo. Todos esses homens viveram essa experiência de abandono, de desprezo. Mas nem por isso eles abandonaram a fé, eles blasfemaram, eles continuaram firmes. Pode passar aí para o... Pode falar. Obrigado. Irmãos, esse estudo que o nosso irmão pastor está expondo com bastante eficiência, especialmente de alguém abandonado dentro da igreja. A pessoa entra e sai, ninguém fala com ele. E quando a pessoa começa a se recolher, ficar sozinho, ele começa a entrar em depressão. Então é aconselhável, numa igreja grande como Belém e outras mais, que as pessoas se unam a um determinado grupo. Alguém procure participar do coral, da orquestra, na escola dominical, participa de uma classe. Ele vai fazendo um ambiente, vai criando um ambiente de amizade. E ele vai ter um melhor relacionamento. E outra coisa que eu acho que faz muita falta nas igrejas hoje, é uma atenção para o que chamam hoje de terceira idade ou melhor idade, não é? A pessoa, porque eu posso falar isso com toda a convicção, porque eu já estou no meio deles.
o velho é chato, né? Todo velho é chato. Porque ele tem muita convicção, é teimoso, não abre mão, não é? Então ninguém gosta muito de deixar o velho para lá. Mas é importante que a igreja tenha um trabalho voltado para os membros de terceira idade. Assim como existe um conjunto infantil, conjunto juvenil, existe programação para os jovens, deve haver uma programação para os de terceira idade. Um grupo de pessoas idosas ensaiarem, terem um retiro para estarem juntos, cria aquele elo. Aí no mundo eles têm o chamado baile da saudade, né? Onde vão os velhos lá dançar, e lá vão ter namorado, tal, etc. Vai ter um baile gospel? Tem o quê, irmão? Baile gospel? Baile gospel. Baile gospel. Na maioria está inventando um baile novo aí. Nós não precisamos criar baile, mas grupos. Até eu encontrei um irmão desse parque novo que fizeram aqui no Celso Garcia. Seria tão bom que um grupo de idosos estivesse lá pelo menos uma vez ou duas por semana, se reunindo, fazendo até um exercício ao ar livre, se confraternizando, porque a pessoa não vai se sentir sozinha. Às vezes junto até uma briguinha sai, mas até a briguinha é saudável, viu? Desde que não se guarde raiva, né? Briga na hora, você é feio, você é bonito, dá, acabou, se abraça e amém. Mas está se relacionando, porque quando a pessoa se esconde, ele começa a ficar neurótico, entra em depressão, e isso faz mal. E seria bom que essa lição não ficasse na teoria, mas que muitas igrejas tomassem isso a sério e passem para a prática. Obrigado, pastor. Obrigado pela contribuição, pastor. Então, a questão do abandono, a triste experiência foi vivida por muitos homens de Deus, como por exemplo Jó, Davi, Paulo, né? Chega um momento que Jó diz: todos da minha família me deixaram, me abandonaram. Os meus servos que estavam constantemente diante de mim, eu chamo, eles não me atendem. Por causa do quê? Da doença. E a doença é um caso sério. É um dos motivos que mais existem pessoas sendo abandonadas por causa da doença. Porque o doente é assim: ficou doente no primeiro dia, foi internado, os parentes chegam a brigar na porta do hospital para poder entrar. Não vou entrar porque é minha tia, ou não vou entrar porque é minha avó, não vou entrar porque é minha mãe, eu entro porque é minha irmã, eu entro porque ela é minha prima, não, eu entro porque ela é minha parente em 4º grau, mas eu preciso ver ela. Isso no primeiro dia. No segundo dia já diminui, 3º dia, 4º dia, só vai os mais próximos, 6º dia. Se a pessoa ficar um mês no hospital, é capaz de ter dia que não ir ninguém, porque é cansativo. Sabe uma história que nós encontramos na Bíblia? Nós encontramos o paralítico no tanque de Betesda, em Mateus 5. Nós vamos ver ali que aquele era um 5 alpendre, ou seja, 5 pavilhões, onde tinha inúmeros doentes ali. Era lotado de doentes. E ali tinha pessoas ricas, tinha pessoas pobres, tinha pessoas da classe média, tinha pessoas da classe A, B e C. E tinha pessoas que eram levadas e deixadas lá. Tinha pessoas que os parentes pagavam para ficar ali acompanhando o seu parente. Aí tinha um homem ali, que Jesus passando por ali foi direto nele. Interessante, né, irmão? Tinha tanta gente para Jesus ir, mas chegou diretamente no homem que ficou conhecido como o homem do tanque de Betesda, o paralítico, que na verdade não é o paralítico, é o ex-paralítico do tanque de Betesda. E Jesus chega para ele e fala assim: o senhor quer ficar são? Mas irmão, eu fico impressionado com o senso de bom humor daquele paralítico. Porque se é um crente de hoje, fala: não, eu estou aqui esperando o metrô, não quero ficar são. Jesus faz umas perguntas também, né, irmão? Você quer ficar são? Ele falou: não, moço, estou aqui, não preciso ficar são. Se é um crente de hoje, fala assim: moço, sai daqui, pelo amor de Deus, o senhor está me enchendo a paciência. Não, mas ele explicou para Jesus. Ele falou: olha, eu quero ficar são. Só que quando a água é movimentada, entra outro no meu lugar, porque eu não tenho ninguém para me jogar na água.
E Jesus disse, então levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele vai ter no caso, né? Levanta. Aí o homem levantou, tomou a cama e foi para casa, que ele nem sabia onde é que era a casa dele, que 38 anos deitado ali. Os parentes tinham abandonado, tinham mudado, tinham não sei para onde, mas ele levantou. Ele mandou levantar, vou levantar. E tomou a cama, colocou nas costas e começou a andar. Tanto é que perguntaram para ele, quem é que te fez isso? Ele falou, não sei, só sei que o homem que falou comigo mandou tomar a cama e andar, eu estou andando. Só sei dizer isso. Observe, irmão, que para ser curado e receber o milagre, não precisa nem conhecer Jesus. O homem não conhecia. Jesus conversou com ele, foi curado, e quando perguntaram quem é que te curou, ele falou, eu não sei. É um homem aí que passou por lá, conversou comigo, fez umas perguntas meio doidas, e eu respondi e ele mandou tomar, eu estou curado. Mas esse homem estava abandonado. Só que uma coisa, ele não perdeu o senso do bom humor e as esperanças. Ele falou, não importa da onde que vai vir o meu milagre, se é desse tanque, ou se é de cima, ou se é de um outro lugar, eu vou esperar aqui, até eu sair daqui andando. Uma coisa é certa, eu vou sair daqui andando. E o interessante é que Jesus mandou ele levar a cama. Podia dizer, deixa essa cama velha aí, para outro ocupar, porque vai vir mais, tem pessoas aí que estão aí, ó, e não conseguem. Deixa essa cama não. Jesus falou, não, pega essa cama e vai. Por quê? Muitos, aquilo era um troféu para ele, porque muitos quando ganham um troféu, levantam o troféu. Aquela cama para ele era um troféu, levantando a cama assim, andando e tal. Era um troféu para ele. E perguntaram, mas quem é que te mandou carregar uma cama no sábado? Ele falou, seu moço, se você não sabia, 38 anos eu estava deitado nela ali. Mas passou um homem ali, fez uma pergunta, eu respondi, ele mandou tomar a cama e estou andando. Coisa, irmão. Observe que estava abandonado por todos, mas Jesus foi direto nele. Isso é coincidência, irmão? É sorte? É propósito de Deus. Porque para crente, irmão, eu já vou encerrar aqui, não existe sorte e nem azar. Tudo que acontece na tua vida, de bom, não é que é sorte, você é um homem de sorte. O que acontece de ruim, não é porque você é uma pessoa de azar. Tem pessoa que diz, eu sou tão azarado, que qualquer coisa que acontecer, é azar. Irmão, conta uma história de um camponês, morava sozinho. Ele só tinha um único filho e um cavalo, que era o meio que ele ganhava a vida, emprestando aquele cavalo, transportando algumas cargas para algumas pessoas, e usava para arar a terra de alguém, e ganhava o seu trocadinho, só um cavalo e um menino. Era o bem que ele tinha. Aconteceu um dia que eles foram dormir, o menino esqueceu a porta da estrebaria do estábulo aberto, e o que aconteceu? O cavalo fugiu. A vizinhança toda cercou a casa do pobre homem e disse, mas que azar! Só tinha um cavalo para ganhar a vida e o cavalo foi embora. O homem disse, bom, quem sabe não seja azar, quem sabe seja sorte. Falei, mas como que pode ser sorte se só tinha um cavalo, o cavalo foi embora? Isso é puro azar, isso é o retrato do azar. Ele falou, não, quem sabe é sorte. Passou-se 3 dias, o cavalo voltou, trazendo mais 4 cavalos selvagens com ele. E entrou dentro da estrebaria. Quando ele acordou, abriu a porta, tinha 5 cavalos. A vizinhança toda correu ao redor e falou, mas que sorte! É muita sorte. Ele falou, quem sabe é azar. Ele falou, não é possível. O senhor é muito pessimista. Porque o senhor não tinha nenhum cavalo, agora o senhor tem 5. Isso aí é o retrato da pura sorte. Ele falou, quem sabe é azar. O filho se dedicou em adestrar os cavalos. Aconteceu que adestrando o 4º cavalo, caiu e quebrou a perna. A vizinhança toda correu e falou, mas que azar. É muito azar. Só tinha um filho para trabalhar, agora quebra a perna, não vai poder trabalhar, adestrando os cavalos. É azar demais. Ele falou, quem sabe é sorte. Não pode ser sorte. O seu único filho com a perna quebrada, como é que vai ser sorte? Ele falou, olha, quem sabe é sorte. Foi para o hospital com a perna erguida, engessado lá. Naqueles dias, saiu o decreto do rei que todos os jovens da idade do filho daquele camponês deveriam se alistar para a guerra. E ninguém poderia ficar em casa. O único que ficou imune da guerra foi o menino, porque estava com a perna quebrada. Aí todo mundo falou, mas que sorte! Isso é sorte do pai. Isso é engraçado, mas o mundo leva as coisas assim. Irmão, para o crente não existe sorte nem azar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem sorte nem azar, irmão. Porque o crente
crente é assim, por isso que o diabo não pode com o crente. Se acontecer uma coisa ruim, Deus está me provando. Se for coisa boa, é vitória de Deus. Ele vai levando. Quando morre, o crente diz agora, o diabo diz agora acabou. Vai a crentada toda cantar ao redor do caixão e dizendo, passou da morte para a vida. Aí o diabo desiste, abre mão. Irmãos, nós falamos aqui, só pode ir lá para o 19 lá, meu. Se o próprio Jesus experimentou o abandono, como nós, sendo seus servos, nós não estamos imunes a essa situação. E é o evangelho que estão pregando aí fora, dizendo, irmão, se você serve a Deus, você não pode sofrer. Se você serve o Deus verdadeiro, você não pode ficar doente. Isso é mentira, irmão. Olha, se tem alguma coisa acontecendo com você errada, é porque você está em pecado. Não. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. E Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é mais do que vencedor. O vencedor, ele tem que lutar, ele tem que treinar, ele tem que batalhar para vencer. Mas o mais que vencedor é quando ele sobe no ringue para lutar com o seu adversário já está nocauteado no chão. Ele não precisa lutar para vencer. Alguém só chega e coloca o cinturão nele. Ele é mais do que vencedor, porque alguém já venceu por ele. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O texto aqui, só para nós fazermos um encerramento, já são 9 horas, né, pastor? 9 horas. Paulo, quando escreve capítulo 4 de 2 Timóteo, ele já estava numa prisão, encarcerado. Não era mais aquela prisão domiciliar, onde estava a guarda pretoriana, guarda ultra selecionada à sua volta, mas ele não tinha mais pessoas aos seus pés para ouvir os seus ensinos, mas ele estava agora numa espécie de um calabouço, pedra fria, gelada. E aí ele começa a dizer: procura, Timóteo, vir ter comigo depressa. E aí ele está dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, oferta de libação, que era o vinho que era derramado em cima do sacrifício para que o fogo queimasse mais depressa. Estava aquela labareda, queimava. Ele disse: eu sou aquela água, o vinho que está sendo jogado em cima do sacrifício. Ou seja, os últimos minutos da minha vida, ele se aproxima. E aí no versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Dalmácia, para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Você pode dizer: glória a Deus, Lucas era amigo. Não, Lucas estava com ele porque era médico. Porque se Lucas, tem alguns historiadores dizem, se Lucas pudesse também deixar Paulo e sair, ele deixaria. Porque diz que Paulo era um homem temperamental, difícil de lidar com ele. Mas Lucas estava ali, nos últimos momentos da sua vida, cuidando das feridas de Paulo. Embora Paulo escreve dizendo: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil no ministério. Também te enviei a Tíquico a Éfeso, que não é que abandonou ele, mas era algo interessante que tinha para resolver lá, e ele abre mão do companheiro e manda para Éfeso. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Se você ler na sua primeira carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, você vai encontrar Paulo dizendo que enfrentou inúmeras situações. Ele enfrentou frio, ele enfrentou ali dizendo 3 naufrágios, mas na verdade foram 4, porque ele nem sabia que tinha mais uma ainda a caminho de Malta. Ele enfrentou perseguição no deserto, naufrágio, frios, perigo entre os irmãos, entre os patrícios. Foi chicoteado com varas, 5 quarentenas menos uma. Ou seja, o homem tinha direito, se fosse contra a lei, ele recebia 40 chibatadas, conforme está em Deuteronômio, e depois ele era imune, não poderia ser mais chicoteado. Mas com Paulo eles usavam de balandragem. Chegava assim para Paulo, davam 39 e deixavam, vai embora. 5 vezes ele foi chicoteado por 39 chibatadas, uma punição romana. E ele está dizendo: suportei. Depois o texto Filipenses falou: sei estar abatido, sei estar angustiado, mas sei também viver na bonança.
Ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas este mesmo homem, ele chega nos últimos momentos da sua vida, abandonado, e ele diz, procura vir ter comigo depressa. Trazei-nos livros, os pergaminhos, e também não esqueça de me trazer a capa. Olha só, irmão. Uma pessoa que está num momento difícil da sua vida, um homem que não tinha medo de nada. Porque se Paulo existisse nos tempos de hoje, pastor Serafim, nessas igrejas aí que estão pregando aí fora sobre o despacho, sobre o imposto, sobre isso, aquilo outro, você, Paulo, o senhor está com imposto. Porque, rapaz, o senhor não pode entrar num navio que afunda. O senhor não pode andar no deserto, não tem ninguém, até lá você é perseguido. O senhor não pode passar num rio que há perigos, até mesmo entre os irmãos. Olha, eu vou dizer para você, frequenta 30 dias as nossas reuniões e você vai ficar liberto. Alguém mais espiritual diria para Paulo, Paulo, eu não queria te dizer, mas vou te dizer para a revelação que eu recebi. Colocar o seu nome na boca do sapo. Alguém que não gostava de você lá em Jerusalém, colocou o seu nome na boca de um sapo do Rio Jordão. E Paulo ia ficar desesperado. Não, irmão. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Procura vir ter comigo depressa e traz a capa. Irmão, às vezes não é grandes gestos, às vezes não são grandes importâncias em dinheiro, mas é um simples gesto. É uma capa usada, é um livro, é um pergaminho que vai suprir a necessidade daquele irmão que está ao teu lado e você não está vendo. Você está orando para Deus mandar um anjo, quando você não sabe que o anjo que Deus colocou no lado dele é você, para ajudá-lo. Que Deus te abençoe e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.